vou falar sobre o benefício da grafologia no uso da terapia integrativa. Bom, eu me chamo Stefan, moro em Boituva, sou graduanda de psicologia, grafóloga, numeróloga, psicoterapeuta. Lido com algumas outras ferramentas que ajudam as pessoas a se conhecer. Esse é meu objetivo de vida. Até missão de vida mesmo, parecida com a da lei. Então, eu tenho isso como apoiar as pessoas a identificar as suas pontos fortes, pontos frágeis, e nisso eu vou incluindo algumas ferramentas na minha vida. E hoje eu quero enfatizar o uso da grafologia mesmo. Eu vou falar bastante dessa ferramenta, a importância dela na minha vida como uma pessoa que busca apoiar as pessoas nesse autodesenvolvimento, nesse autoconhecimento. A minha história com a grafologia, acho que desde os anos 2000, mais ou menos, eu conheci essa ferramenta, mas eu era muito nova e naquela época não tinha muito Google, então era bem difícil chegar perto de alguém que já tivesse o apoio dessa ferramenta. Com a vinda da pandemia, conheci a Letícia Radaik. Na verdade, eu também conheci outras escolas e eu fiz um processo seletivo para ver para onde que eu ia entrar estudar. E a Letícia Radaik, ela tem um método, ela comentou na história do coração, o método da Letícia Radaik, de todos que eu percebi, é o método mais humanizado que tem. Com esse cuidado da devolutiva, com essa coisa do coração vir na frente. Né? É diferente, eu acabei conhecendo outras escolas, mas a Letícia ela tem esse cuidado, porque nós, principalmente eu tenho esse olhar do cuidado com o que eu vou falar, como que eu vou passar essa devolutiva para alguém. Nós temos o poder de piorar as pessoas, dependendo do que você fala. Então, a delicadeza é muito importante. Como grafóloga, né, esse é um cuidado que a Letícia enfatiza demais, eu acho muito legal isso. Falando em psicologia, psicanálise, eu trago aqui até um questionamento, né? O que seria a alma? Gosto dessas coisas mais filosóficas de entrar, sem ser cunho religioso, voltado para a área da ciência. A alma tem alguns estudiosos, nomes importantes, né, como Freud, Jung e até mesmo a psicologia. Freud ele fala que define o nosso modo de agir no mundo. Jung já entra com o nosso inconsciente, que é o que está dentro, e o nosso consciente, que é o que está fora. E a psicologia ela une isso, falando que são manifestações. Então, o que seria a alma? Seria a nossa manifestação externa. É um conjunto de fatores que acabam formando a nossa personalidade, como a gente toma decisões. Ela vem com base de uma informação que ela é do campo subjetivo. A alma ela é algo que a gente não consegue pegar. Isso dificulta bastante para a gente se conhecer, dificulta também o trabalho de quem quer apoiar as pessoas nesse conhecimento. Tem pessoas, por incrível que pareça, isso é muito comum, que eu percebo que as pessoas, muitas, né, não sabem dar nome, é analfabeto de emoção, não consegue muito falar sobre o que sente, nem dar nome. Né? Essa semana mesmo eu identifiquei uma pessoa com uma tristeza grande e ela, imediatamente, ela imagina, eu sou muito alto astral. Aí eu falei, bom, vou tentar de outra forma, porque essa pessoa, ela acha que tristeza é você ficar assim. Só que cada ponto do enneagrama reage à tristeza de um jeito. Tem gente que com a tristeza ela vai para cima. Tem gente que com a tristeza ela vai para baixo. E aí, conversando, chegou uma hora que a pessoa olhou para mim e falou, nossa, mas como é que você sabe de tudo isso? É porque eu estudei enneagrama. E ainda mais fiz o curso. Depois eu vou falar sobre esse curso da Letícia. Então, cada pessoa ela sente a emoção de um jeito. E quem não estuda isso, imagina que todo mundo sente daquele jeito. A grafologia, ela é uma ferramenta que ela consegue entrar dentro da alma mesmo da pessoa. Eu entendo que o que a alma tem a ver com a grafologia, é o estudo da alma. Eu consigo perceber dentro, por mais que a pessoa tenha um discurso antagônico, a gente percebe que a forma dela reagir, não é que ela não sente, o jeito que ela sente é diferente. E nisso, a minha profissão é eu apoiar, ajudar essa pessoa a identificar como ela sente. Tem gente com medo, é muito comum, pessoas com medo travam. E tem pessoas que com medo tá lendo 3 livros ao mesmo tempo, ela fica muito movimentada. Tem gente que por medo compra um monte de curso. Você pensa que não, eu sou agitada. Não, tá morrendo de medo.
quer acumular informação por medo. Cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que por medo não compra nada. E nisso, a grafologia ela traz um apoio para mim. Ela é a ferramenta que eu tenho. Eu não tenho custo, eu não preciso de tomada, eu não preciso de muitas coisas. O que eu preciso é, de, às vezes, apoio de um outro livro, o conhecimento, que para quem quer ser grafólogo é estudar eternamente. Mas é uma ferramenta que ela ajuda a gente a perceber os sentimentos mais íntimos. Eu gosto muito de falar que a grafologia, tem gente que fala, é estudo da letra. Eu gosto de falar que é o estudo do traço, porque vai além da letra, não é só a forma que faz o T, corta o T, não. É tão interessante, estuda também a pressão da letra, e essa pressão da letra tem a ver com o nosso batimento cardíaco. E aí, cada pessoa tem a sua frequência, né? Então, o comecinho, como que começa a escrever a letra, como que termina, são coisas tão minuciosas, né? Se o pingo do i está aqui, se está mais para lá, não é necessariamente a letra em si, mas é o traço, a forma que aquilo foi feito, como que a pessoa finalizou. É tão delicado, né? É muito, muito interessante. Então, aqui eu coloquei alguns elementos da grafologia, para alguns recordar, para outros ouvir falar pela primeira vez. A gente estuda as margens da escrita, a zona tanto da escrita na folha quanto da letra. Dá para identificar a zona da letra, se é uma zona de uma pessoa que puxa mais para baixo ou é mais para cima, né, na zona superior. Dimensão da letra, forma, ligação, pressão, inclinação. Perceba que tem um montão de coisas que a gente vai... São aspectos grafológicos, né? A gente vai analisando gesto tipo, letras reflexivas, assinatura, tem muitos aspectos. Então, a grafologia ela é super, super, super complexa. É bem interessante. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe 3 exemplos bem vagos aqui, bem por cima, assim, de 3 características que elas são comuns no nosso dia a dia. Então, um exemplo aqui de medo. Né? Nesse caso aqui, o medo, perceba que essa margem aqui, a margem esquerda, a cartinha, ela fica bem posicionada, as letras todas para lá. E esse contexto aqui, né, texto muito próximo da margem esquerda, nesse caso aqui não tem tanto, mas pouco espaço entre as palavras, às vezes a gente não consegue juntar tudo. Tem toda uma contextualização, eu estou apresentando de forma bem breve aqui. As letras juntas, a assinatura posicionada à esquerda do texto. Esse movimento, né, dentro da folha tem uma predominância do medo. Pode ser medo de abandono, de errar, de sofrer, de perder a saúde. Esses aspectos da onde está o medo eu acabo descobrindo em psicoterapia. Né? Muitas vezes, só de ler a carta, a gente já consegue identificar que tem alguma letra, alguma palavra que ela é mais reflexiva, que a gente consegue perceber que aquela palavra foi escrita de um jeito diferente, e aí eu consigo identificar. Mas muitas vezes precisa conversar com a pessoa para identificar onde que ela está presa. Um outro exemplo, tristeza. Eu acho que intuitivamente a gente já olha e percebe essa cartinha, né? Porque, ó, vai para baixo, desce aqui, ó, as linhas descendentes, letrinhas pequenininhas. Não é toda letra pequena que é tristeza, mas tem uma contextualização. Né? Haste convexa, aqui embaixo, ó, perceba que no final ela vai para baixo assim. Né? Tem os finaizinhos, não dá para ver direito aqui, a gente analisa bem mais por dentro, mas aqui indica uma pessoa que tem um desânimo, tem uma desesperança, tem um baixo tônus da vida, né? E tem um último exemplo aqui de alegria. Então perceba que nitidamente aqui as letras ascendentes, essa na hora de eu tirar a foto, ela curvou aqui, mas essa linha ela continua ascendente. Muitas vezes as letras são mais corridas, não são bem formadas. Aqui, geralmente, ó, a escrita não é uma regra, mas escrita lançada à direita. Perceba que dá uma tombadinha. Então, é pessoa de mais de movimento, que tem um dinamismo maior. Né? E tem muitas outras características que dá para entender, mas eu estou pegando aqui a alegria como exemplo. Então, a grafologia ela tem esse movimento. Né? É como se fosse a nossa digital. Cada pessoa ela tem uma digital. Cada pessoa tem uma personalidade única, cada pessoa tem uma letra única. A grafologia ela traz esse caminhar para dentro, né? E tentar estruturar e conhecer o mundo interno das pessoas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar para vocês um negócio muito interessante da minha profissão.
estudo de caso aqui. Faz 3 anos que eu atendo uma menina e há 2 anos e meio atrás, não, quase isso, quase 3 anos, a mãe dela me chega para falar assim, ela já faz psicoterapia, na época ela tinha 14 anos, mas ela se mostrava muito revoltada, inquieta e não falava qual era o problema. E aí vieram para mim, por saber que eu lidava com algumas ferramentas alternativas, pedindo ajuda. Converso com a menina, estabeleço um vínculo, porque 14 anos já tem idade suficiente para não querer colaborar comigo. Não adianta você falar, vai escrever. Não, converso, a gente tem ali um contato. E qual que era a história? Os pais passando por um processo de divórcio, ela não sabia se comunicar, não conseguia se comunicar. Peço para escrever uma cartinha, né? Pergunto para os pais, deu certo, recebo essa cartinha. Quando eu recebo essa carta, eu fiquei uns 2 dias pensando como é que eu ia devolver essa informação para essa mãe. Mas que antes de eu devolver para a mãe, eu ia ter que conversar com essa menina. Porque eu ia ter que contar para ela, que eu ia ter que contar para a mãe. E ela tem 14 anos, eu não posso quebrar a confiança dela. Ultrapassar ali, né? Se eu peguei a carta dela, ultrapassar, não, tem todo um manejo por trás, super cuidadoso, que é algo que a Letícia enfatiza. Não, em outras escolas, não tem essa pegada de o coração vir na frente. Esse é um marco mesmo do método Radai. E aí, o que acontece? Pego essa letra, bem por cima, assim, ó, percebo que é uma pessoa que tem problema, está presa no passado, só que olha o que ela faz com o futuro. Isso daqui é uma pessoa que tem coragem de se jogar. E uma letra para baixo, aí que eu penso, uma pessoa triste e corajosa. Perceba que a letra, ela é forte, não é uma letra leve. E o texto disso aqui, gente, vocês não têm noção. Quando eu peguei essa escrita, eu fiquei 2 dias, como é que eu vou falar? Bom, o que eu fiz? Marquei, né, uma chamada de vídeo com essa menina e comecei a conversar um pouquinho com ela. E fui delicadamente e tal, e comecei a contar, empolgando ela, como que a letra ajuda a gente a se conhecer. E aí, no que eu fui falando, ela foi achando interessante, e aí ela começou a abrir para mim o que estava acontecendo. Ela tem um transtorno obsessivo compulsivo por comida, mas não é um transtorno só, são vários. Ela comia coisas que nem eram comíveis. Tinha várias coisas que aconteciam ali. Desde comer sabonete também. Comia várias coisas. E aí, ela não tinha nem coragem de contar pra ninguém isso. Fazia psicoterapia e assim, não tinha como. Essa menina não falava. Aí ela sentiu, depois que eu acho que ela entendeu que ali tinha uma coisa que ela ia ter que colaborar comigo, mas ela se sentiu à vontade. Bom, com essa carta aqui, eu entro em contato com a mãe dela e peço uma avaliação psiquiátrica e eu converso com essa menina. Eu tive que dar uma treinada nela, porque ela ia ter que abrir para o psiquiatra. É medicação. Eu não ia deixar uma pessoa corajosa dessa esperando o que ia acontecer. Entramos com intervenção medicamentosa e ela começou a fazer o tratamento com 2 tipos de medicação, que é a medicação antidepressiva e de transtorno obsessivo-compulsivo. Eu acompanho essa menina até hoje. 6 meses depois, uns 8 meses depois, eu tenho carta antes disso aqui, mas essa carta eu resolvi colocar uns 8 meses depois, eu peço outra carta. Aqui ela está medicamentada. Perceba que tem mais até ar. Aqui não tem ar. O ar, ele é o espaço entre... ela está pensando mais, que lá não dava nem para pensar. Uma menina super respeitosa, ó, nas margens. Continua sendo corajosa, continua com os conflitos existentes, mas a pressão interna está bem menor. Aqui ela já conseguia se expressar um pouco mais. Não tinha como abandonar o navio ainda, tinha que continuar na medicação. Semana retrasada, 15 dias atrás, eu pego uma carta dela de novo. Ela ainda está tomando medicação. 2024 a gente vai começar a pensar em desmame. Antes do meio do ano, até o meio do ano a gente já vai começar a tirar um pouco, porque ela já está estável. Só que a gente só não mexeu nisso ainda, ela está bem melhorzinha. Mas ela já está com 17 anos, vai começar a transitar agora de escola, então não é tempo de mexer ainda, né? Porque uma pessoa que sofreu um negócio muito forte, não dá para fazer um movimento muito grande agora. O nível de consciência dela está maior. Hoje, ela percebe que ela tem uma necessidade de reaprender a sentir emoções. Por quê? Porque a medicação, ela sabe que ela sabe que ela não sabe sentir, mas que a hora que tirar a medicação, ela vai ter que aprender, porque ela identifica que é anestesia, mas era necessário. Não tinha o que fazer. Eu precisava dar uma paulada na emoção daquela menina.
porque eu não sei aonde ela ia chegar. Mas ela percebe, engraçado que aqui a letra, ela fala até assim, ó, minha letra está mudando o tempo todo. Então ela oscila. Às vezes eu preciso escrever assim, que é tipográfica. E às vezes aí ela vem aqui com a caligráfica. Eu preciso escrever dessa forma. Aí tem uma hora que ela escreve aqui, ó, minha mão está mais relaxada. Não só a mão, ela está mais relaxada. Eu percebo que ela já está mais estável. Foi uma carta que ela... Detalhe. A primeira carta que ela me escreveu tinha mais um pedaço aqui embaixo. Escreveu mais da predominância em cima e no meio. Não tinha parte de baixo. A segunda ela já usou tudo e mais um pedacinho. E essa última carta ela me escreveu 4 folhas. O nível de comunicação dela melhorou, né? Ela escreveu 4. Tá tudo aqui. Foi muito interessante. E é uma menina, é um caso que se não fosse a grafologia, eu não sei como que eu ia conseguir chegar. Porque na hora que eu conversava com ela, ela não trazia queixa nenhuma. A psicoterapeuta que atende ela, porque eu não atendo por convênio. E ela, a mãe dela queria que fosse pelo convênio, então ela faz acompanhamento, mas comigo é paralelo. Hoje está até mais espaçado os meus atendimentos com ela, mas ela faz. Não consegue identificar uma pessoa que tem dificuldade de se expressar. E ela parou com as manias de ficar comendo as coisas que não era para comer, né? Parou. Enfim. Então é um estudo de caso curioso, né? Porque a grafologia ela tem esse poder mesmo de conseguir auxiliar a gente nesse movimento interno. E aí eu queria trazer uma contribuição aqui para vocês de uma dica. Eu, como psicoterapeuta, gosto muito desse movimento da pessoa se conhecer. Então, eu acho que não tem mais nada importante na sua vida do que isso. Você não tem tantas obrigações senão se conhecer. Você não tem obrigação de saber quem é seu marido, filho. Obrigação, não. Mas obrigação de saber quem você é, porque é aí que você vai conseguir se desenvolver. As suas características, os seus pontos a melhorar, né? Os seus pontos fortes. E a assinatura, ela é uma das afirmações pessoais que, tudo bem, a gente assina, dando fé a um documento, mas ela possui um padrão que ele é muito íntimo. O jeito que a gente escolhe assinar. E aí eu quero trazer aqui para vocês 3 aspectos positivos e negativos para depois vocês refletirem um pouco sobre a assinatura de vocês. Então, aspectos positivos. Letra legível. Por que eu falo de letra legível? Até a Roberta vai comentar depois sobre falsificação de assinatura. Gente, eu diria que é impossível a gente falsificar a assinatura de alguém. Por mais legível que seja, a pressão da caneta que tem a ver com o seu batimento cardíaco é comecinho, é finzinho. Não é fácil é impossível você falsificar uma assinatura. Para quem vai fazer análise. E o preço que a gente paga na vida com falso selfie, que é o quê? Você se enxergar totalmente errado por ter uma assinatura muito rabiscada e ilegível, é gigantesco. Você não tem noção. Bom, eu já vou chegar no aspecto negativo e aí eu vou enfatizar um pouco sobre o que seria. Então, assim, a assinatura legível faz com que a pessoa seja mais clara, que ela seja entendida, que ela consiga realizar as coisas com mais leveza. Aqui, levemente inclinada para cima, isso estimula o seu otimismo interno. Não muito, porque uma pessoa que inclina demais, aí já entra na fantasia. Você sai um pouco fora da realidade. Mas subir um pouquinho, toda vez que você assina um pouquinho inclinado, é como se o seu cérebro entendesse, está tudo bem, estou caminhando, né? Letras arredondadas. Essa questão da letra arredondada é para ajudar a gente a ser mais amável. Amabilidade. Uma pessoa que tem uma letra muito pontuda, muitas vezes ela se queixa de não conseguir controlar a agressividade. A amabilidade é algo que é importante nas relações. A gente precisa ter jeito, ter tato para falar com as pessoas. E você arredondar um pouco a sua assinatura, isso é muito importante. Para você, porque não adianta. Você sempre vai ter que ter relações. Independente do que você vai fazer na sua vida, você vai precisar de pessoas. Aspectos negativos da assinatura. Então, traços, riscos para cima e para baixo, isso fala para o teu cérebro que é normal eu ter uma vida intensa. Que uma hora eu estou no auge, outra hora eu estou despencando. Oscilo demais. Então, todas as vezes que eu assino e fico rabiscando para cá, rabiscando para lá, isso fala de uma dificuldade de seguir. Porque a assinatura ela tem que ir. A hora que ela volta, fala para mim que você vai ter problema, que você não vai conseguir realizar as coisas ou soltar a coisa. A assinatura vai, na hora que volta o risco fazendo em qualquer outro movimento de retorno, fala que muitas vezes você vai voltar para arrumar coisa do passado, perdendo de caminhar no seu futuro.
Esse círculo, ele também comenta da necessidade de eu ser protegida, de eu ter dificuldade nas relações, de eu me sentir vulnerável, porque é sobre isso. É quando você for renovar o seu RG, você fazer a sua assinatura nova. Em todos os lugares, reconhecimento em cartório, fazer a sua assinatura nova. Em todo lugar que você for se apresentar, fazer aquela assinatura. Mas para isso, às vezes 21 dias é um tempo bom. Às vezes até um pouquinho mais, para você se identificar com aqueles traços. Então, basicamente, a grafologia ela ajuda a gente a identificar uma grande lista de sentimentos e emoções. Né? Dá para ver a importância da pessoa, se ela é familiar, que nem tinha comentado, se a importância é familiar, social, predomínio da pessoa, se é razão, emoção, espontaneidade, medos, ansiedades, dá para perceber se a pessoa tem fácil adaptação, capacidade de resolver problema, tem tantas coisas que dá para ver no uso da grafologia que é muito interessante. Então, por meio da grafologia, é possível a gente compreender dinâmicas internas, profundas, que você não consegue enxergar em outro campo. Poxa, é uma leitura de alma mesmo, né? Nós, como grafólogo, o que eu percebo? Em todo lugar que eu vou, eu falo grafologia, as pessoas não sabem nem o que é. E aí, isso até me assusta, porque eu falo, poxa, é um negócio tão legal, é centenário, mas as pessoas... Eu tenho que falar grafologia, estudo da letra. Eu tenho que falar letra ainda, não posso nem falar o traço. E as pessoas têm dificuldade de saber o que é isso. É uma ferramenta tão interessante, né? E aí, eu acho que nós, como grafólogas, como admiradores da técnica, a gente tem que tentar se unir. A gente precisa tentar propagar essa informação o máximo possível de pessoa, porque é uma caminhada que eu não sei porquê, mas talvez seja porque é muito profundo, talvez as pessoas tenham um pouco de medo, mas eu acho que, como eu comentei, a Letícia faz de um jeito ético, que o coração vem na frente, porque é um cuidado que a gente precisa ter. Eu não tenho que usar a grafologia para ficar falando, apontando, mas para incentivar a pessoa que tem outros jeitos, tem muitas formas, a importância da pessoa. Né? Então, é uma ferramenta muito valiosa. Pessoal, eu quero agradecer a disposição de todo mundo de se propor a participar, agradecer a paciência, agradecer a presença. Muito obrigada, Letícia, pela oportunidade de eu me mostrar e falar um pouquinho dessa ferramenta que é a que eu mais gosto há tanto tempo. É isso, pessoal. Obrigada.